Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial, vamos ver como instalar o Cake PHP utilizando o Composer. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Primeira coisa, vamos abrir o site do Cake PHP. Então aqui vou abrir o site. Abrindo o site, aqui temos a documentação. Então, eu vou aqui em Book e ele abriu em inglês. Vamos alterar para o português, aqui alterando para português. O que seria o Cake PHP? O Cake PHP é um framework de desenvolvimento web. Ele funciona no PHP 7 ou no mínimo 5.5. No meu caso, eu estou utilizando o PHP 7. Portanto, para você conseguir instalar, você tem que ter pelo menos o PHP 5.5. Caso você baixe o AMP Server agora, ele já vai vir com o PHP 7. Então vamos agora para a instalação. Vamos abrir aqui instalação. Então aqui ele está falando o requisito mínimo, PHP 5.5, precisa estar a extensão ativada, essas duas extensões aqui no seu AMP Server. Então, tanto no XAMPP quanto no AMP, você precisa ativar essas extensões. Como está informando aqui, de preferência a reescrita esteja ativa, então vamos ativar a reescrita. Como estou utilizando o AMP Server, vou aqui no ícone, em seguida vou em Apache, e aqui Apache Modules. Eu preciso ativar a reescrita, então ele está na parte final. Então está aqui, ó, módulo de reescrita, então já está ativo. Caso o teu não tenha esse símbolo, você ativa, ok? O próximo item, extensão MB String. Eu vou no PHP, então volto aqui novamente, PHP, e vou aqui no PHP init. Vou abrir ele, e nesse arquivo você vai achar o PHP init.tl. Ele não pode estar sem o ponto e vírgula, então ele deve estar sem o ponto e vírgula, como também o mbsstring, também ele não deve estar com o sinal de ponto e vírgula. Depois que você tenha descomentado essas duas linhas, salva, reinicia o seu servidor e já está ok. Então ali já em relação às configurações mínimas já fizemos. Vamos agora então instalar. E para nós instalar, vamos utilizar o Composer. Portanto, você deve ter o Composer instalado. Caso você não tenha instalado o Composer, abaixo desse vídeo tem um link para um tutorial apresentando como instalar o Composer. Então você vai abrir o prompt de comando. Abrindo o prompt de comando, então vou digitar aqui Composer. Podemos ver que ele aqui tem o require, que é utilizado para adicionar pacotes. É com ele que eu vou instalar o Cake PHP. Mas primeiro eu vou indicar aonde que eu quero salvar, porque aqui estou na pasta do usuário. Então eu vou colocar cd barra para voltar na raiz do C. Vou colocar cd wamp 64, enter. Depois cdww, em seguida cd aula, que é minha pasta aula. Vendo no diretório seria isso daqui, ó, disco C, wamp, ww, pasta aula. E a pasta aula sempre eu utilizo para gravar as aulas. É aqui que eu vou querer instalar o Cake PHP. Para instalar através do Composer, então aqui ele está apresentando o Composer, mas o Composer deve estar instalado globalmente. Caso ele esteja, você pode utilizar esta linha aqui. Eu vou copiar esta linha aqui. Essa parte eu não vou colocar, porque aqui eu vou colocar o nome do projeto que eu quero. Eu copiei. Vou agora colar aqui, salvar como aula 01. Vou dar um Enter. Ele vai começar a instalar o Cake PHP. Está incluindo agora as dependências. A instalação pode demorar conforme a velocidade da sua internet.
Agora eu vou dar a permissão, então vou clicar em... Você pode dar somente um Enter, que já vem default o Yes, ou você pode digitar o Y. Ok, então a permissão setada. Vamos conferir se ele instalou na pasta aula corretamente. Então, pasta aula, aula 1. Legal, então ele instalou para nós o Cake PHP aqui. Vamos agora ver no navegador se ele vai abrir corretamente. Localhost barra, que é minha pasta aula, barra aula 01. Vou dar um Enter. Legal, nosso Cake PHP foi instalado, somente ele apresentou uma mensagem de erro, não conectado à base de dados. Portanto, precisamos fazer essa conexão com a base de dados. Vou no Sublime, vou abrir o projeto no Sublime, vou aqui em Config, vou abrir o app, agora vou na linha 200 e alguma coisa, então é 231, aonde ele informa primeiro o host, então como minha base de dados será localmente, então é localhost, o usuário, o AMP server padrão é root, a senha é em branco e a base de dados que eu vou criar é a base chamada Selk. Vou agora abrir o phpMyAdmin, vou aqui em Database e vou criar uma base chamada Selk. Create. Essa base não tem nada, mas eu só estou informando aqui qual é a base. Então ele deve conectar com sucesso. Vou voltar aqui no Cake PHP e vou dar um Enter. Vou atualizar a página e podemos ver que ele carregou a base de dados. A conexão foi realizada com sucesso. Legal. Portanto, o nosso Cake PHP já está instalado, já está funcionando, inclusive já está conectado à base de dados. Agora, no próximo tutorial, vamos começar a trabalhar com o MVC do Cake PHP, criando a model, view e controle. E para fazermos isso, vamos utilizar o Cake Bake. Portanto, no próximo tutorial, vamos ver o Cake Bake. Só lembrando, caso queira baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. E também, gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais. Aguardo você no próximo tutorial, no qual vamos trabalhar com o Cake Bake para implementar a Model View e a Controle. Até o próximo tutorial.